Jonas 3, do 1 ao 10, leamos com atenção a palavra do Senhor, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti por misericórdia, por iluminação. Ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que entendamos a Tua palavra e vivamos de acordo com ela, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Como é que você se sentiria ao ver a pessoa mais maligna e perversa que você possa imaginar não receber um castigo merecido? Nós vivemos dias de injustiça, irmãos. Nós vivemos dias em que o governo extrapolou todos os limites. Nós vivemos dias em que claramente o mal está em oposição ao bem, como nunca esteve antes. E por vezes nós vemos pessoas governando, pessoas malignas, pessoas cheias de impiedade no seu coração que não são castigadas, que não recebem a paga pelo que fazem. Como é que você se sentiria ao ver a pessoa mais maligna e perversa, além de você, escapar de um castigo merecido? Como é que você lidaria com esse sentimento de injustiça? Esse era o sentimento de Jonas em relação aos ninivitas. Se nós nos lembrarmos um pouquinho da história de Jonas, Deus manda ele ir para Nínive para falar que a cidade seria destruída. Isso não era comum no Antigo Testamento. Geralmente um profeta falava ao povo de Israel, mas Jonas é chamado para fora, para falar para Nínive. E certamente isso também tinha lições para o próprio povo de Israel, como nós veremos hoje. Mas era esse o sentimento de Jonas em relação aos ninivitas. Para Jonas, era inconcebível que aquele povo perverso e maligno fosse alvo da misericórdia divina, porque os judeus odiavam os assírios, porque os assírios eram extremamente cruéis, eles torturavam as pessoas, eles pressionaram Israel muitas vezes já, então eles não se davam. E Jonas não aceitava isso. Tanto é que Jonas foge da primeira vez, porque Jonas sabia que Deus poderia não trazer aquele mal sobre os ninivitas. Então, Jonas tem esse sentimento de indignação quando sabe que os ninivitas não vão ser castigados. E aí, irmãos, a questão é que Deus manda Jonas para lá exatamente para tratar o seu coração. Jonas não está aqui em Nínive apenas para cumprir um propósito para com os ninivitas, mas o fato de Jonas estar aqui, de Deus ter escolhido Jonas para essa missão, é para que o coração de Jonas fosse tratado, para que o coração de Jonas e de todo o povo de Israel fosse tratado como nós veremos hoje. Então, o foco do texto e o tema do texto de hoje é que Deus dá lições ao seu povo. Jonas e o povo de Israel receberiam lições de Deus com essa mudança de comportamento dos ninivitas. Portanto, o tema é Deus dá lições ao seu povo. Nós veremos isso hoje.
Nós veremos então a explicação do texto e depois veremos algumas aplicações para a nossa vida, o que esse texto diz para nós hoje. Então, Deus dá lições ao seu povo. Lembrem-se que o contexto, irmãos, deste livro é que Jonas está profetizando para uma nação pagã, e em Israel quem governava era Jeroboão II, um rei perverso, um rei que seguiu os caminhos de Jeroboão I. Se vocês se lembrarem, o reino foi dividido em norte e sul. Roboão ficou com o reino do sul, Jeroboão ficou com o reino do norte, e então Jeroboão constrói bezerros de ouro e o povo começa a se desviar da adoração, a sincretismo religioso, a todo tipo de prática idólatra, imoral, e o povo se desvia dos caminhos da aliança com Davi, feita pelo Senhor. E Jeroboão II, que era rei nos dias de Jonas, provavelmente quando Jonas está em Nínive, Jeroboão II está lá em Israel, o povo vivia dias de conturbação, dias de prosperidade econômica, mas dias de crise espiritual. O povo estava longe de Deus. Então, quando Deus manda Jonas para Nínive, ele quer dar lições ao seu próprio povo, como nós veremos hoje. Então, esse é o contexto. Enquanto Jonas está em Nínive, a causa espiritual em Israel. A causa espiritual em Israel. Mas então, como eu disse, o tema é que Deus dá lições ao seu povo, e vamos observar o que o texto diz e depois trazer algumas aplicações para a nossa vida. O texto começa dizendo assim, no verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Se nós considerarmos que Jonas foi cuspido pelo peixe em Jope, lembrem-se que Jonas desce para Jope para pegar um navio que vai para Tarsis. E Tarsis ficava no extremo oposto de Nínive, lá no fim do mundo. Então ele queria ir para um lugar muito distante, nós vimos isso. Mas ele desce para Jope, é ali que ele pega o navio. Se nós considerarmos que o peixe cospe Jonas em Jope novamente, então ele teria que ir de Jope até Nínive. Isso daria, irmãos, 880 quilômetros, mais ou menos. Então, de navio seria uma viagem de mais ou menos um mês. Então, desde o tempo em que Jonas é lançado pelo peixe na terra até ele chegar em Nínive, provavelmente ele levou um mês de navio, se nós considerarmos que ele estava em Jope. Mas agora, depois de passar por toda aquela tribulação, como nós vimos no capítulo 2, depois de passar por lutas, angústias e quase morrer, e Jonas inclusive achava mesmo que tinha morrido, como nós vimos, agora então ele obedece à palavra de Deus. Ele tem um choque de realidade e ele resolve obedecer. O texto diz que Deus disse para ele ir a Nínive, e no verso 3, então, diz que levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Ele obedeceu. Dessa vez ele não questionou e não tentou fugir do Senhor. Então, a ordem do Senhor é exatamente a mesma da primeira vez. Jonas vai para Nínive e proclama contra ela. E vejam só o que o texto diz no verso 3 ainda. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. É curioso isso aqui, porque o narrador está nos mostrando que Nínive não era qualquer cidade, ela era uma cidade muito importante para a época. Ela ainda não era a capital da Síria, mas ela era uma cidade cheia de importância, porque ela ficava em um local estratégico, onde rotas marítimas passavam, então era uma cidade comercial, muito rica e vivia do comércio. Então, quando as pessoas, comerciantes, queriam cruzar de um extremo ao outro para fazer negócios, eles tinham que passar por Nínive, porque ela ficava nessa rota estratégica. Então, ali havia muito movimento, havia comércio, havia todo tipo de vendas, todo tipo de negociação, então era uma grande cidade, importante, não tão grande em números, mas grande em importância, e o texto nos diz isso. E o texto diz também que ela levava 3 dias para percorrer, para ser percorrida. E o que será que o texto quer dizer com isso? Porque Nínive era uma cidade que tinha uma circunferência de 12 quilômetros. Então não era uma cidade tão grande. Como é que você vai levar 3 dias para percorrer algo de 12 quilômetros? Se você sair andando por aí hoje, talvez você leve uns 40 minutos, 1 hora talvez, para fazer 12 quilômetros a pé, não sei, agora não, as contas não fecham muito bem aqui, mas não levariam 3 dias para percorrer uma cidade dessa. Então é provável que o texto esteja nos falando sobre a missão de Jonas,
Possivelmente Jonas levaria 3 dias para anunciar a sua mensagem em Nínive. É mais provável que essa seja a interpretação do texto. Mas o texto diz no verso 4 que ele começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia. Não foram nem necessários 3 dias, irmãos. Em o primeiro dia que Jonas anuncia a sua mensagem, já há mudança da parte daqueles pagãos. O texto diz que Jonas pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, Nínive será derrubada, será totalmente destruída. E o texto diz então no verso 5 que eles creram em Deus. Agora, é curioso nós pensarmos nisso, irmãos, porque observem que Jonas não foi falar sobre Deus para Nínive. Jonas não foi falar sobre o Deus da aliança. Jonas não foi pregar sobre quem era Deus. Jonas não foi trazer boas novas, como o evangelho que nós temos hoje. Jonas foi anunciar destruição. É o que o texto diz. Jonas foi falar: olha, 40 dias vocês vão ser totalmente destruídos. Mas o texto diz que eles creram em Deus. Mas como é que eles puderam crer em Deus se eles não ouviram sobre Deus? Eles ouviram sobre destruição, sobre caos total que viria sobre a cidade. O texto diz que eles creram em Deus. É provável, irmãos, que eles tenham crido na mensagem que Jonas anunciou. É provável que eles tenham dito algo do tipo: nós temos certeza que esse Deus que Jonas vem trazer para nós, cuja mensagem é de destruição, nós temos certeza que nós seremos destruídos. Eles levaram a sério a mensagem. Eles não brincaram com essa mensagem, como o povo de Israel muitas vezes brincou com os profetas. Várias vezes Deus mandou profetas para Israel para dizer: se vocês não se arrependerem, vocês vão para o exílio. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser castigados. E o povo não se importava. Mas em uma primeira vez em que os pagãos ouvem notícias de destruição, eles rapidamente mudam de comportamento. Isso aqui, sem dúvida, foi como um tapa na cara do povo de Israel. Porque lembrem-se, irmãos, nós estamos aqui no Antigo Testamento e tudo o que Deus faz tem a ver também com o seu povo. Então, ao Deus mandar um profeta para uma cidade estrangeira, pagã, que adorava muitos deuses, e ao Deus anunciar que essa cidade seria destruída e que eles seriam totalmente destruídos em 40 dias, e quando eles mudam de comportamento, é como se Deus estivesse dizendo para o seu povo: até os pagãos que não creem em mim, quando ouvem a minha mensagem de destruição, eles param de fazer o que é mal. Mas vocês têm ouvido a minha palavra dia após dia, vocês estão na aliança e vocês insistem em praticar idolatria. Certamente isso aqui foi um tapa na cara do povo, foi como um duro discurso ao povo que estava na aliança, que sabia o que deveria fazer, um povo que tinha os princípios da palavra de Deus, mas que estava vivendo em idolatria, porque Jeroboão II estava conduzindo esse povo para idolatria. Então Deus está dando lições ao seu povo aqui. Nós veremos também a questão dos ninivitas aqui, o seu arrependimento, mas o foco do texto é que Deus está mostrando ao seu povo como eles são malignos e perversos. Enquanto eles julgavam os ninivitas malignos, enquanto eles julgavam os ninivitas totalmente perversos diante de Deus, Deus está mostrando: vocês também são, porque vocês têm a aliança, vocês têm a minha palavra, vocês são o povo da promessa e vocês estão afastados de mim. Vocês estão afastados de mim. Então o texto diz que os ninivitas proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Isso aqui revela como eles levaram a sério essa mensagem. Eles pararam o que eles estavam fazendo, eles se vestiram de pano de saco e eles levaram a sério a mensagem de que Deus destruiria a sua cidade. Mas o verso 6 continua, irmãos, e diz assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Vejam que interessante a atitude do rei. Ele sai do trono, isso não era comum para um rei, o rei não sairia do trono, porque sair do trono era como perder a sua autoridade. Mas ele sai do trono, ele tira de si as vestes reais, a situação se agrava mais, e ele também se cobre de pano de saco. Era muito comum para os assírios que quando a nação era ameaçada, ou uma cidade era ameaçada, e quando o rei estava em perigo,
ele se levantava do seu trono, ele tirava as suas vestes e ele nomeava um substituto no seu lugar, para que aquela maldição, aquela aflição viesse sobre o rei substituto e não sobre o rei verdadeiro. Então, é provável que ele tenha feito isso. Quando ele sai do trono, tira de si as vestes, ele nomeia um substituto, e esse substituto sofreria aquelas consequências no lugar do rei. E depois que esse substituto morresse, então o rei novamente voltava para o trono, colocava suas vestes e voltava a governar. E há registros de um eclipse solar ocorrido próximo dos dias em que Jonas estava em Nínive. Então, quando um eclipse solar acontecia, para os assírios era sinal de juízo, de destruição, de condenação. Então, é possível que um eclipse tivesse acontecido e Jonas tivesse pregado, ou na ordem inversa, não se sabe exatamente, mas aquele era um sinal de que eles seriam destruídos. Então, pode ser que Deus tenha usado esse eclipse, ele é soberano, nós sabemos, além da mensagem de Jonas, para causar temor nos ninivitas, para que eles se arrependessem. Em todo caso, irmãos, a atitude dos ninivitas é de prontidão. Eles fazem isso imediatamente. E aí o rei manda que um decreto seja proclamado, ele faz proclamar e divulgar em Nínive que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Interessante isso daqui, porque por que os animais seriam cobertos de pano de saco? Porque geralmente os homens faziam isso. Lembram-se da história de Esther, quando Mordecai se veste de pano de saco e todo o povo judeu faz isso porque havia um decreto contra eles, eles seriam mortos. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Esses ninivitas se vestem de panos de saco. Agora, o que é interessante no texto é que o rei manda que os animais também se vistam. Isso não era comum. Isso mostra que ele tinha pouco conhecimento do Deus dos hebreus, do Deus dos judeus, porque ele entendia que os animais poderiam ter ofendido também a divindade. Então, até os animais são incluídos nessa lista, como se eles também fossem ofensores. Então, os ninivitas não tinham muito conhecimento de quem era o Deus dos hebreus. Eles sabiam que o Deus de Jonas era poderoso e que uma mensagem de destruição estava vindo, mas eles achavam que era mais um Deus poderoso no meio do panteão deles. Então, eles mandam até que os animais se vistam de pano de saco. E a ordem do rei é para que cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus não se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. Irmãos, não vamos entrar aqui na questão de se os ninivitas se converteram genuinamente ao Senhor ou não. É possível que alguns tenham se convertido genuinamente. É possível que alguns tenham abandonado as suas práticas pagãs e sido salvos verdadeiramente. Mas lembrem-se que no Antigo Testamento, para que houvesse salvação, era preciso guardar os ritos judaicos, era preciso ser circuncidado, era preciso oferecer sacrifícios no templo. Essa era a prova de que alguém estava convertido. Que ele fosse até o templo, que ele oferecesse sacrifícios, que ele fizesse parte da aliança do povo do Senhor. E do texto não há nenhum indício de que eles fizeram isso. Em todo caso, nós temos o texto de Jesus, que lança luz sobre esse texto. Quando Jesus diz em Mateus 12:41, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, sim, irmãos, ninivitas se arrependeram genuinamente. Ninivitas se converteram com a pregação de Jonas. Eles se voltaram para Deus e Jesus diz que eles vão se levantar e vão condenar a geração de fariseus da época de Jesus. Esse texto de Jesus é para os fariseus. E vejam como o contexto é muito parecido, porque enquanto Deus manda Jonas para falar contra Nínive, ele quer dar uma lição no seu povo. Olha, vocês se julgam bons, mas até os pagãos se arrependem, até os pagãos mudam de atitude. E Jesus está falando que os ninivitas vão se levantar para condenar aquela geração de fariseus. Jesus está dizendo, vocês fariseus, vocês se julgam bons, vocês acham que têm a lei, vocês acham que são descendentes de Abraão, mas tem pagãos que vão levantar e vão condenar vocês, porque eles se arrependeram.
quando um profeta do Senhor esteve no meio deles. Então, o fato é, irmãos, que nós não podemos presumir que toda aquela geração de ninivitas foi salva. Não é isso que o texto está dizendo. Até porque mudar de comportamento, mudar de atitude externa não significa verdadeiro arrependimento. Eles deveriam guardar os ritos judaicos, eles deveriam ser circuncidados, eles deveriam abandonar os seus deuses, e no texto não há indício disso. Até porque a ordem do rei é para que eles se convertam dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Mas percebam que o rei não fala nada sobre adorem Yahvé, se voltem para ele, abandonem seus ídolos. Não é isso que o texto está dizendo. Mas sim, nós podemos entender que alguns foram salvos, porque Jesus está falando que foram. Mas se nós observarmos o livro do profeta Naum, cerca de 130 anos depois que Jonas pregou em Nínive, Naum vem dizer que Nínive será totalmente destruída, e de fato foi. Em 612, antes de Cristo, Nínive foi totalmente subvertida, foi totalmente destruída, porque tamanha era a maldade que havia naquela cidade, que Deus destruiu aquela cidade. Deus destruiu. E se nós entendermos assim, 130 anos são mais ou menos 3 gerações depois da geração que estava em Nínive, na época de Jonas. Uma geração na Bíblia tem 40 anos, então nós temos mais ou menos 3 gerações depois. Isso significa que não houve um contínuo ensinar aos filhos sobre quem era Yahvé. Aquela geração não ensinou às próximas gerações. Aquilo se perdeu. Então isso foi um evento singular na história de Nínive, que levou alguns ninivitas à salvação, mas que não há base para presumir que todos foram salvos naquele dia, porque mudanças externas de atitude não significam verdadeiro arrependimento. Então, talvez os irmãos estejam pensando, mas então qual é a lição desse texto? Qual é a mensagem que esse texto está trazendo? Se alguns ninivitas foram salvos, outros não, a Bíblia diz que eles creram em Deus, mas como é que eles não foram salvos? Qual é a lição que esse texto está nos trazendo, irmãos? A lição é simples, como eu disse no início, é que Deus está dando lições ao seu povo. Deus está trabalhando no coração duro do seu povo. Deus está trabalhando no coração duro do seu profeta, mostrando que Jonas, que se julgava melhor que os ninivitas, que não queria pisar lá, não era tão melhor que eles, porque até os pagãos, quando ouvem a palavra do Senhor, mudam suas atitudes, mas o povo de Israel e seu profeta não são capazes de se arrepender com tanta facilidade. E quantas vezes isso não é verdade sobre nós? Nós que somos o povo do Senhor, nós que conhecemos a aliança, nós que estamos em Cristo, quantas vezes não sabemos qual é a vontade do Senhor e ainda assim não queremos obedecer? Quantas vezes nós que pregamos o Evangelho a outros, ouvimos todo domingo a palavra do Senhor e ainda assim permanecemos duros de coração, enquanto muitos ímpios, por temor do juízo, rapidamente param seus maus comportamentos? Quantas vezes, irmãos, nós não agimos assim como Jonas, como o povo de Israel? Quantas vezes o nosso coração não é endurecido? Quantas vezes Deus não nos ensina lições assim, ao mostrar que até pessoas ímpias que não conhecem a palavra dele são capazes de não sonegar imposto, são capazes de pagar em dia suas contas, são capazes de catar uma lata de lixo no chão, e nós muitas vezes crentes, cristãos, não fazemos nada disso. Quando isso acontece, irmãos, quando nós vemos um ímpio ganhando destaque na sociedade por ser um bom homem, por ser uma boa mulher, por ser um bom marido, uma boa esposa, isso é uma vergonha para nós, porque nós muitas vezes não somos. Nós muitas vezes não agimos conforme a palavra de Deus. Então lembrem-se, sim, Nínive está nos planos de Deus também, tem ninivitas salvos lá, mas Jonas não foi evangelizar aquela cidade. Jonas não era um missionário como nós temos hoje. Jonas era um homem que foi levantado por Deus em um contexto muito específico, onde nenhum profeta era mandado para fora de Israel, e Jonas vai dizer, vocês vão ser destruídos em 40 dias. Essa é a mensagem de Jonas, não é evangelização. Então, o foco do texto, além dos ninivitas, e da mudança deles e da salvação de alguns, é dar lições duras ao povo de Israel. É mostrar que eles estão incrédulos, enquanto pagãos estão mudando de atitude. Que eles permanecem duros, enquanto
os pagãos estão sendo sensíveis à palavra de Deus. O coração de Jonas estava errado. O coração de Jonas precisava ser tratado. Jonas é um profeta que foi bem sucedido em sua mensagem, mas que fracassou. Essa é a frase de um teólogo chamado Stuart Olyott. Ele escreveu um livro sobre isso. Jonas, o profeta bem sucedido que fracassou. Por quê? Porque ele foi bem sucedido em sua missão. Ele disse algo e aconteceu. Os ninivitas não foram destruídos. Mas por que ele fracassou? Porque ele não gostou do que ele fez. Jonas é um dos casos raros na Escritura de um profeta que faz algo e que não gosta de fazer, mas que funciona. Porque Deus está no controle de todas as coisas. É Deus quem conduz o seu profeta. Então, o coração de Jonas estava errado. As expectativas de Jonas estavam erradas e precisavam ser corrigidas. Ele jamais considerou que aquele povo tão cruel pudesse deixar de praticar a impiedade. Ele jamais considerou que Deus devesse estender misericórdia aos ninivitas. Ele jamais considerou isso. Mas Deus faz exatamente o que o coração de Jonas não queria que acontecesse. Por quê? Para tratar o seu profeta. Para ensinar o seu profeta de que os planos do Senhor são muito maiores do que os planos do nosso coração. E assim continua sendo na nossa vida. Quantas vezes Deus faz coisas exatamente ao oposto do que nós queremos ou planejamos? Você se organiza, você se planeja. Ou talvez você tenha pregado o Evangelho há 20 anos para alguém, e essa pessoa não se converte, e você fica incrédulo e diz: por que, Senhor? O Senhor não quer que as pessoas sejam salvas? Deus tem planos que nós não conhecemos. Deus tem planos que nós não entendemos. E louvado seja o Senhor pelos planos dele. Deus é soberano e nós apenas somos seus servos. Muitas vezes Deus nos inserirá em seus planos para tratar o nosso coração. Tinha que ser Jonas esse profeta. Por que Deus não levou um profeta mais alegre, um profeta mais disposto, um profeta que talvez se alegrasse com esse arrependimento dos ninivitas, essa mudança de atitude deles? Por que Deus não levou alguém assim? Porque tinha que ser Jonas. Tinha que ser o seu profeta de coração duro, de coração impenitente, que não se arrepende, porque Deus queria ensinar o seu profeta. Jonas é teimoso, Jonas é desobediente, mas ele ainda é filho de Deus. E Deus está ensinando o seu profeta. Deus está ensinando a sua nação pecaminosa, a nação de israelitas que havia abandonado a aliança. Pode ser que você não queira o que Deus tem para você. Pode ser que você insista e relute em não fazer o que Deus está te chamando para fazer. Pode ser que você haja com desgosto, pode ser que você fique emburrado, como Jonas provavelmente ficou, mas Deus vai fazer algo. Deus insere você em seus planos para tratar o seu coração. Deus não faz nada por acaso, irmãos. As situações pelas quais você passa, as lutas pelas quais você passa, as aflições, os dessabores da vida, as perdas, os entes queridos que se vão, tudo Deus faz para tratar o nosso coração. Se você é filho de Deus, Ele vai fazer isso com você. Ele vai tratar o seu coração. Ele vai ensinar lições para você que podem ser duras, podem ser difíceis. Foram para Jonas, mas Ele vai fazer isso porque Ele ama você. É como se Deus dissesse para você: é justamente você que eu quero nesse trabalho, para que você entenda que os meus planos são muito maiores e mais maravilhosos do que os planos do seu coração. Então, o texto que nós lemos, irmãos, sim, ele fala de que ninivitas foram salvos, é verdade, mas tem uma lição mais forte nesse texto, que é sobre ensinar o próprio povo de coração duro, que eles não são melhores que os outros e que Deus tem planos que superam o entendimento deles. Para um judeu daquela época, entender que Deus não exerceu castigo sobre os assírios seria revoltante. Seria revoltante. Mas Deus queria ensinar planos para essa nação, que estava longe dos seus caminhos, mas que precisava voltar aos seus caminhos. Portanto, Deus dá lições ao seu povo. Concluindo, irmãos, o sermão desta manhã. Deus dá lições ao seu povo. Deus nos ensina e nos trata, fazendo-nos participar de seus planos. Pode ser que você não goste do que Deus está fazendo, pode ser que você insista em fugir e desobedecer, como fez Jonas.
Eu não sei para onde Deus quer conduzir você, a sua vida, mas Ele está trabalhando no seu coração, Ele está tratando o seu coração. Pode ser que o seu plano siga uma direção totalmente contrária à de Deus, mas se você é filho de Deus, o Senhor o tornará participante de seus planos. O Senhor fará com que você cresça e amadureça. O Senhor fará com que o seu coração ignorante perceba como os planos dele são infinitamente maiores do que os seus. São infinitamente superiores. Não é isso que Deus diz por meio de Isaías? Os meus planos, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. E naquela época, o povo estava em desobediência. É como se Deus estivesse dizendo, os caminhos que vocês têm seguido de desobediência não são os que eu tenho para vocês. Eu tenho outros, eu tenho caminhos mais maravilhosos para vocês. Deus faz isso conosco o tempo todo. E foi exatamente isso que Deus fez ao oferecer a salvação do jeito mais inesperado para Israel e para toda a humanidade. Quem imaginaria que a história de um Deus que se fez homem, que nasceu de forma humilde, que ficou sujeito às mesmas limitações que você tem, e que por fim terminou pregado em uma cruz, quem poderia crer nessa mensagem? Como diz Isaías, quem creu em nossa pregação? Quase ninguém. Deus diz para Isaías, você vai pregar, Isaías, mas ninguém vai te ouvir, não adianta. Você vai falar, não vão ouvir você. Deus falou isso para Isaías no começo do seu ministério. Quem poderia crer que um homem assim, que um dia foi um bebê tão frágil como qualquer bebê, que cresceu, que precisou comer, que precisou se alimentar, dormir, que teve dores, que teve fome, que teve cansaço, e que depois foi para uma cruz, quem poderia imaginar que ali estava a salvação? Mas foi exatamente isso que Deus fez. Foi exatamente isso que Deus usou para salvar pecadores, e é exatamente isso que Deus continua usando para salvar pecadores até hoje. Deus ensina lições ao seu povo. Para o mundo é loucura crer na cruz, é loucura crer em Cristo. Porque Cristo, para o mundo, é um rei fraco, que terminou em uma cruz, que foi morto. E isso para a cultura grega do Novo Testamento era péssimo, porque um Deus jamais poderia ser derrotado, porque se ele fosse morto, estava findado a sua divindade, o seu poder. Mas é exatamente isso que Deus usou e continua usando para salvar pecadores. Uma mensagem que para o mundo é loucura, mas que para Deus é sabedoria e é poder de Deus. E assim Ele trata o nosso coração, irmãos, porque antes de estar na fé, antes de estar em Cristo, nós jamais poderíamos dar ouvidos à mensagem da cruz. Eu e você, sem o Espírito Santo, olharíamos para a cruz e daríamos risada da cruz, porque não há nenhuma mensagem poderosa na cruz para este mundo, mas para Deus há, é poder de Deus para a salvação. E olha só o que Paulo diz aos Coríntios: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que para o mundo é loucura, para Deus é sabedoria. Mas o que para o mundo é sabedoria, Deus torna em loucura, em desprezo. Deus inverte a lógica do mundo. Deus inverte a lógica do mundo. Deus fez isso com Jonas. Ele ensinou lições a Jonas, mostrando que os planos dele são infinitamente maiores. Na cabeça de Jonas era assim: Senhor, não é possível, o Senhor não vai castigar os ninivitas? Senhor, nós somos o povo da aliança, nós temos as promessas, nós somos o povo escolhido, o Senhor não vai olhar para esses pagãos, vai? E Deus fala: é exatamente isso, Jonas. Você acha que é dono da verdade, mas eu vou ensinar uma lição a você. Esses pagãos que você diz que são terríveis, até eles mudaram de atitude, enquanto você, Jonas, não foi capaz de cumprir de prontidão a minha palavra. Então, Deus dá lições ao seu povo, irmãos, e a maior delas se encontra em Cristo. Ao oferecer a salvação por Cristo Jesus, da forma como foi, totalmente o oposto da salvação pregada pelos gregos e pelos babilônios daquela época, porque um Salvador viria e destruiria tudo e jamais seria derrotado. Mas quando Deus oferece a salvação em Cristo de uma forma totalmente diferente, Ele mostra, Ele inverte a lógica do mundo, Ele ensina lições ao seu povo, e Ele mostra que no reino de Deus
Não são os maiores que são os melhores, mas aqueles que se fazem servos, que são humildes como Cristo. A salvação está no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, irmãos, que nós nos gloriemos somente na cruz, que a nossa glória esteja na cruz de Cristo, que nós entendamos as lições que Deus está nos dando, que nós fiquemos envergonhados muitas vezes porque ímpios fazem o que é correto diante de Deus e nós muitas vezes não. Seja assim no seu trabalho, seja assim na sua faculdade, na sua escola. Seja honesto o tempo todo, não deixe que o Evangelho seja envergonhado porque você, cristão, não cumpre o que a Bíblia diz, enquanto que muitos ímpios estão por aí fazendo o que Deus ordena para a vergonha dos cristãos. Que Deus nos abençoe e que a nossa glória esteja somente na cruz de Cristo.